O título dessa mensagem é O Poder da Paternidade. Paternidade não é apenas uma responsabilidade de quem exerce, um benefício, uma bênção de quem recebe, mas é também um poder. É um poder que alinha a nossa vida, dá segurança. Uma boa paternidade nos abre o horizonte de relacionamento, de afeto, de tantas coisas, tantos benefícios. Mas como toda bênção e como todo poder, teve uma época que eu falava bastante sobre isso. Toda bênção traz consigo, vamos ver se alguém lembra, responsabilidade. Toda bênção, poder também. A Marvel já descobriu isso. Vocês sabem quem que é a irmã Marvel? Se você não souber, depois você pergunta para o Rogerinho ou para a Tami. A Tami e o Rogerinho eles vão te falar direitinho cada um. Eu me lembro, não sei em qual dos filmes da Marvel, Homem-Aranha. Eu desconfiava, mas eu consultei meu universitário, como o menino é profundo na Bíblia, ele já respondeu. Acho que ele nunca participou de um culto tão rápido, quando fiz uma pergunta. Cara, é Bíblia na veia. Jean está rindo ali, ele e o Adam estão falando que é o Bíblia-Aranha. Aí o que acontece? O Homem-Aranha, ele ouve isso, até é por causa daquela situação do tio dele, que ele deixa o assaltante lá de raiva, porque o cara não quis emprestar lá o dinheiro, resolveu negar o dinheiro, e aí o assaltante mata o tio dele. E aí ele ouve e aprende uma coisa: grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. Todo poder que recebemos, aí alguém vai dizer assim: beleza pastor, isso aí é para os homens, mas tem um monte de mulher aqui. Ei, nós vamos falar de paternidade, mas não do sentido literal apenas, não apenas do que precisamos receber de Deus, mas do que precisamos exercer. E aí pode ser paternidade ou maternidade, no caso das mulheres, mas é sobre o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. O poder da paternidade traz então consigo, e a gente entendeu isso, responsabilidades, grandes responsabilidades. E à medida que nós nos movemos nelas, Deus vai nos abençoando, as portas se abrem e a gente se move em fé, abrindo as portas, tendo atitude na fé, sempre atentos no mover de Deus. Em João capítulo 10 não, João 1, gente, falei João 10, o verso que é o 10. Em João capítulo 1, no verso 10, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O 11 vai dizer, vamos até o 13: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em Apocalipse a Bíblia vai dizer que o nome pelo qual ele é chamado é a palavra de Deus. Então ser filho de Deus não é dizer eu sou filho de Deus, mas segundo a Bíblia, e o que a gente vai trazer dentro da Bíblia, segundo a Bíblia Sagrada, filho de Deus é aquele que reconhece o sacrifício de Jesus e crê em toda a palavra. Não é, Bruno, a gente fazer aquela pesca, né? Esse aqui eu gostei, Odri, esse aqui eu não gostei, vamos tirar. É olhar para cada texto da Bíblia, e principalmente aqueles que Deus lança diretamente a nós. Gente, toda a Bíblia serve para todo mundo? A Bíblia inteira serve para todo mundo? Sim. A palavra de Deus não é para todo mundo? Sim, mas existem palavras que são para um momento. A Bíblia toda é para todo mundo. Não tem assim, ó, Deus escreveu Cantares de Salomão para mim, e para o Zé ele colocou Deuteronômio, para ele ler e para mim prazer. Não é assim, não é desse jeito. Mas existem momentos que Deus vai ter que tratar comigo ou com ele mais sobre lei, sobre regras, sobre organizar as coisas, e mais sobre doçura, afeto, carinho com o outro. Quem entende o que eu estou dizendo? Então, crer em toda a palavra me faz filho de Deus. Mas gente, esse fazer filho de Deus não é sobre um registro, porque a gente pensa assim, né? Ser filho é aquele que foi registrado. Tem muita gente que registrou alguém, mas nunca foi pai. Tem ou não tem? Quando está falando sobre ser filho de Deus, e interessante que o texto não está dizendo Deus será pai deles.
diz que eles serão filhos de Deus. Porque Deus quer ser pai de quantos? Mas nem todos querem ser, ainda que digam, todo mundo é filho de Deus. Vamos ler a Bíblia. Ser filho de Deus é uma escolha. Continuar vivendo a palavra me faz alguém que se posiciona como filho de Deus. Praticar a palavra, viver a palavra, dar crédito à palavra, faz de mim um verdadeiro filho de Deus. É sobre isso. E Jesus veio para pagar esse preço. Jesus veio para que os céus se abrissem e o nosso nome fosse colocado ao lado do nome dele. Porque até então Deus só tinha um filho. Quem? Jesus, o unigênito, que morre, paga o preço para ser o primogênito, para que nós também acessássemos a mesma identidade dele. E presta atenção nisso, a mesma identidade que foi dada a Jesus foi dada para a gente. Jesus pagou o preço para a gente receber essa identidade. Não menospreze isso, não trate isso como qualquer coisa. Isso é poderoso demais, é grande demais. E o verso 13 vai dizer assim para a gente, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? Porque é vontade de Deus que todos assumam a paternidade que vem dos céus. Curem todas as faltas, feridas, frustrações, decepções, rejeição, abandono, o que for aqui da terra, a partir de um relacionamento paterno perfeito. Eu amo os meus filhos biológicos, do coração e de fé. Eu tenho esses 3 níveis de filhos. Eu tenho 3 biológicos, Rogerinho, Israel e Bela. Eu tenho 2 do coração, a Tami e a Josi, que eu acolhi no meu coração. Se elas descuidar, eu ponho meu nome lá. E tenho os filhos de fé, os filhos espirituais. Mas por mais que eu ame, eu nunca aqui na terra vou ser um pai perfeito. Nunca. Filipenses 1,6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse aperfeiçoamento completo é só o dia que Jesus me levar. Aí nós seremos como Ele, falaremos com Ele face a face e o veremos como Ele é. Mas enquanto isso, estamos como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e aí hoje, acho que foi hoje ou ontem, Deus falou comigo uma coisa. Eu estava saindo de casa para algum lugar, não sei se foi de manhã vindo para a igreja ou... Aí Deus falou, foi hoje, de manhã. Gente, nunca vi isso acontecer. Nunca tinha visto isso acontecer até acontecer hoje. Eu pus o celular para despertar, no horário bonitinho. Ele despertou 20 minutos depois. Aí, não pastor, você colocou errado. Depois de desligar o despertador, eu olhei que horário estava marcado. Não pastor, você apertou soneca. Bom, primeiro, é um aplicativo que ele vê como que você está dormindo e tal. Ele não tem soneca. Ele simplesmente cismou de me acordar 20 minutos depois, endemoniado. Quando ele foi me acordar, eu já estava acordado. Falei assim, o negócio está muito feio para o meu lado mesmo. Eu desliguei um negócio que eu nem vi. E fiquei pensando que era isso. Quando estou ali me arrumando, ele apita. Eu falei, agora? Quase que eu cantei para ele, quanto tempo esperei. Nada. Ei, presta atenção. Eu saindo, aí Deus falou, nem sempre as coisas vão começar do jeito que você queria. E não é sobre a gente começar errado. Não é fazer uma apologia. Eu até pedi, Deus, me ajuda a falar disso, porque eu posso estar dando uma mensagem e alguém puxar na maldade. Então assim, sou casado com a Angélica, mas vou começar um relacionamento com a Joaninha. E aí, mas assim, não tem problema se começar, não, muito bom. O importante é se for como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Está buscando clarear, está buscando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que tem dias, tem situações, tem coisas na nossa vida que não começa como a gente gostaria. Quem já percebeu? Você vai começar num trabalho, você chega lá, você nem fez nada ainda. Você mal respirou o ar daquele lugar, já tem alguém olhando de cara feia para você. Já passou por isso? Já. É engraçado que assim, você vai vendo as experiências dos sorrisos. É lindo ser pastor, esses momentos são impagáveis. Tem gente que vai fazer uma viagem, a hora que vai sair, atrasa isso, quebra aquilo, nem começou.
E tantos exemplos que eu poderia dar. E aí Deus falou comigo: Rogério, o principal não é como o seu dia começa, é como ele termina. E pelo amor de Deus, de novo, eu vou falar com muita força: não estou fazendo apologia a começar o dia de qualquer jeito. Estou? Até porque esse de não começar bem, eu não estou falando daquilo que depende de nós, eu estou falando daquilo que não depende de nós. Eu me lembro quando eu era auxiliar, lá em Mauá, e num belo domingo, eu acordei atrasado. Naquele dia sim, eu apertei o soneca, estava muito cansado. E eu tinha o hábito de orar às 6 e pouco da manhã, o culto era às 8, eu tinha que abrir a igreja às 7. E 6 da manhã eu ia orar, então eu punha para despertar 5h40, 5h45. Aí eu ia abrir a igreja, quando chegavam os obreiros, deixava alguém lá na porta, ia tomar um banho e me arrumar para abrir o culto das 8. Aliás, nem abri o culto ainda nessa época. Começo do meu ministério, comecinho, aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela vontade de fazer tudo certo, tudo muito bem feito, tudo com maior alegria. Meu horário lá era às 7, às 6 eu já estava orando. Mas naquele dia, não era regra, tem gente que é regra, sabe, sempre está atrasado. Não, naquele dia, não acordei no horário. Quando acordei, correndo atrasado, já era 6h30, 6h40, antes ainda do horário de abrir a igreja, não atrasei em abrir a igreja, está tudo bem. Me arrumei tal, fui lá, mas não fiz a minha oração, que eu gostava de fazer. Quando eu fui abrir uma das portas, eram várias portas, muito maiores do que essas aí, eram 4, só que cada uma delas dava 2 dessas aí. A última quebrou e não abriu. E eu tentei, fiquei mal, fiquei deprimido, era ceia. Alguns de vocês já ouviram essa história. Fui lá para dentro do quarto e comecei a arrumar minhas coisas. O pastor chegou, entrou, pregou, acabou o culto, perguntou ao pessoal: cadê o Rogério? Aí falaram: ele está triste ali, e falou que vai embora, que ele não serve para fazer obra não, se ele não presta nem para abrir a porta certinho, então ele não serve para o ministério. Isso é muito sério. A imaturidade, muito amor em fazer, muito temor, mas imaturo. Aí ele mandou me chamar. Aí eu fui lá: pastor, me perdoa e tal, não sei o que. Ele falou: Rogério, deixa eu falar uma coisa. Quebrou na tua mão a hora que você estava tentando abrir? Porque você estava lá abrindo. Porque você não estava à toa. Se você não estivesse fazendo nada, não quebrava. Então, tal, aí deu uma palavra para mim. E ele era bem rígido. E eu pensei que vai acabar com... Não, que nada. Veio me dar uma palavra, tal, porque via como eu tratava. De manhã eu não participei do culto, e o culto da manhã para mim, assim, é aquela primeira entrega, é gostoso e tal. Ceia, meu Deus do céu, Deus sabe como eu fiquei mal. Mas eu terminei tão feliz naquele dia. E ainda terminei com os outros falando: pastor, é compreensivo com você, hein? As coisas podem não começar como você e eu gostaríamos, mas nós temos um pai a quem recorrer. A sua história com a palavra pai pode não ter sido boa até aqui, mas a palavra de Deus te encontrou, me encontrou, e a palavra de Deus faz todas as coisas novas, ressignifica o que for necessário. O poder da paternidade está trabalhando a essência, a alma, as emoções e acima de tudo a estrutura espiritual, porque nenhum de nós aqui é órfão, nenhum de nós é rejeitado, nenhum de nós é um largado. O Pai se agradou de sacrificar Jesus, porque não abria mão de mim e de você. Então você é uma bênção, você é um filho abençoado. Fala isso para quem está no teu lado: você é um filho abençoado. O Pai te ama. E o diabo quer trabalhar um bloqueio na palavra Pai. Você quer ver um exemplo simples aqui da igreja? Para quem conhece, responde. Quem aqui, pastor? E pelo amor de Deus, não estamos falando mal do pai de ninguém aqui, amém? Seu pai é uma bênção, meu pai é uma bênção para quem é. Se o pai não foi uma bênção, Deus abençoe e tal, mas é para todo mundo. Eu vou ser o primeiro a responder. Quem aqui gostaria, olhando assim para o Zé Paulo, gostaria de ter o Zé Paulo como pai? Não que você queria trocar o seu pai, tá tudo bem. Pastor, mas o Zé Paulo seria uma bênção como pai para mim. Bacana. Quando a Jenny nasceu, pergunta onde que o Zé Paulo estava. Você pegou a história depois da vereda do justo brilhar muito, depois da Sandrinha dobrar muito o joelho, depois da Jenny quase morrer e o Zé estava no bar jogando dominó, sabia antes? Não é, Zé? Só que tinha uma mulher que não desistiu,
E aos olhos naturais, a Sandrinha era alguém que tinha tudo para desistir de dizer: esse negócio de pai não vira, porque ela já veio cheia de marcas. E ela podia olhar e dizer assim: nem casando com o filho de um homem de Deus deu certo. Realmente eu nasci para dar errado. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho falado isso, que eu não me prendo mais a pregar a mesma mensagem de manhã e à noite. Está totalmente diferente, e é o Espírito Santo que faz o que Ele quiser aqui. Quantas pessoas, por muito tempo, se sabotaram e não viveram tudo que era para ter vivido, por causa da trajetória de família que trouxe você até aqui. Mas eu estou aqui para te dizer que talvez aquele que hoje é a maior referência dentro dessa igreja, eu nem me coloco como maior referência não, eu aponto para ele. Eu acredito que a maior referência dentro dessa igreja é José Paulo. Eu sou o pastor, mas ele é uma inspiração para todos nós aqui. Não que eu seja um lambento, pecador não, sou uma benção também, tá? Me respeita. Mas ele é uma referência para todos nós. Amém? Mas nem sempre foi assim. E alguém ousou crer em Deus, alguém ousou permanecer. A vereda do justo é como a luz da... Eu vou lutar, vai clarear, eu vou orar por esse homem, eu vou orar por esse homem, que o dominó dele vai quebrar, os capetas que seguram ele no jogo, na jogatina, vai cair por terra. Agora tem gente, irmão, que se você não fizer o cafunézinho que a pessoa quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, ela começa: eu vou sair da igreja, porque eu não estou sendo notado, pelo amor de Deus. Qual é o seu momento e o meu momento em Deus? Talvez a gente esteja no momento da caminhada que a gente precisa de um particular com Deus, que a gente precisa juntar com a nossa família e clamar para a coisa começar a clarear. Deus sabe o que eu e você precisamos nesse momento da caminhada, e Deus não chega nem atrasado e nem é distraído. Todo mundo quer colher o que hoje a Jennifer e o Tiago colhem, o que os filhos da Jennifer, os filhos do Tiago vão colher, os netos. Mas poucos querem plantar o que a Sandrinha plantou. É sobre isso. Crer. Mesmo que as marcas que você carrega digam para você: não creia. Toda vez que eu falo de paternidade, não tem como não pensar na Silvana. Silvana manda cada mensagem incrível para mim quando falo disso, porque Jesus ressignificou isso na vida dela. E de tantos outros. Os exemplos que eu dou aqui, gente, é gente que permite eu compartilhar o testemunho. Não estou expondo nenhum atendimento secreto particular de alguém que abriu o coração e eu saí falando no altar, tá? Antes que alguém pense: nossa, eu nem vou falar nada do pastor, que você vê que ele conta tudo lá. De quem eu falo aqui é porque eu tenho a liberdade para falar, que é um testemunho da pessoa. Ressignificar. A vontade da carne. Qual que é a vontade da carne? Não tem jeito. É o natural. O natural dói. O natural diz assim: eu fui rejeitado no começo, fui rejeitado no meio, agora estou sendo rejeitado no fim. Não tem jeito. A nossa carne não quer encarar os desafios. Sabe o que a nossa carne quer? Encontrar uma posição confortável. Quem já procurou posição confortável quando está com alguma dor ou enfermidade? Às vezes a gente até deixa de lutar pela cura, se encontrar um certo conforto na dor. A gente acostuma com a dor. Quem já percebeu isso? Só que Deus não te criou para se acostumar com o sofrimento. Deus te criou, me criou, sacrificou um filho para que a gente viesse a superar. É hora de superação, é tempo de superação. Olha o que Deus está falando. Igreja, agarra isso aqui, é hora de superação. Eu e você vamos nos superar, porque a unção de Deus está sendo derramada nesse lugar. Eu e você vamos superar dores, traumas, abandonos, decepções, e a glória de Deus vai brilhar, e pessoas vão conhecer Jesus por mim e por sua causa, por causa do nosso testemunho da nossa superação. Já mudou tudo. Cadê a Luísa? Você perguntou. Superação mês que vem, tá bom? Então recebe. Hoje de manhã a Sara veio falar. Eu tinha 2 palavras e nenhuma era superação. Eu falei: eu tenho 2 palavras, Sara, eu não passei o tema ainda, porque na virada de intimidade, abril, a gente não nomeou. Nas viradas de intimidade, algumas Deus já inspirou, a gente já nomeou na hora. A gente orou pelo ano todo, mas nem todos nomeou. E eu tinha 2 palavras. E agora Deus falou assim: Rogério, presta atenção que vocês estão saindo dessa caminhada agora para um tempo de superação. Esse poder vai levar você a superar tudo que te bloqueia, tudo que limita você, tudo que faz você desejar desistir, parar, jogar a toalha. Não, nós vamos para cima e nós vamos começar quarta-feira já com uma corrida violenta aqui. Quarta-feira vai ser a noite da superação extraordinária. Se eu e você não decidirmos encarar aquilo que tenta sabotar a nossa fé, a gente não pode reclamar de viver a mesma vida sempre. Entende isso, Dri? Ou Serginho? Porque a gente reclama de algo que a gente tolera. Começar e nunca terminar. Quem já fez isso muito na vida? Minha mão está erguida. Procrastinar, continuo com a mão erguida.
fui para uma imersão de negócio semana passada, retrasada, sei lá. Quando acaba o negócio no sábado à noite, o cara olha para mim e fala assim: você não está percebendo, né? Aí eu falei: você já vai assim, né? Aqui está com alguma coisa pendurada, aqui a barba está suja. Percebendo que, né? Ele falou: você não está percebendo. Você não sabe quem você é e o que tem dentro de você. Não é só o que você está pensando. Você se deixou ferir por muita coisa. Só que você é um líder e tem muito mais para vir aí. O cara não sabe nada da minha vida. Era um encontro de negócios. Eu não estava num culto, num congresso. Lembra que eu falei aqui no começo que o que Deus tem para mim e para você, se a gente estiver na presença dele, vai chegar? Continua. Por favor, fala para 3 pessoas: continua. Olha para o outro, fala: continua, continua e continua. Esse continua é na presença de Deus, tá, gente? Não é continua acomodado, não é continua deitado na cama, não é continua dando desculpa, revoltado ou no pecado. É continua na presença de Deus. Põe para mim Provérbios 4:18, vai, eu falei tanto. Põe na Almeida Revista Corrigida, por favor. Põe aí, vamos lá. Vamos no manto aqui, né, Jenny? Ó, mas a vereda dos justos é como a luz que vai brilhando mais e mais até ser dia. E hoje de manhã Deus falou: Rogério, não é como começa seu dia, como termina. Começou bem o culto da manhã, foi maravilhoso, mas o que está acontecendo aqui agora é extraordinário. É sobre isso. Aí eu vim de manhã preocupado, porque ontem minha garganta começou a arranhar um pouquinho, sentia como... E eu, as últimas 2, 3 noites, eu dormi só 3 horas por noite. Eu melhorei minha performance, estou na média de uns 5 horas por noite, às vezes 6. Dia desse eu dormi 8 ou 9 horas, a outra noite eu não conseguia dormir, deu 7 da manhã, no dia seguinte eu não tinha conseguido dormir. Esse é o problema, quando eu durmo mais de 7 horas, 8 horas, às vezes eu pulo um dia sem dormir, não consigo. Mas eu estou melhorando, eu estou treinando. E eu tenho uma boa treinadora em casa, e um bom treinador ali. Pensa, pastor e o Rogerinho, para dormir basta estar acordado, senão já estão dormindo. Está tudo bem. São bons na coisa, eu estou aprendendo. Mas eu estava preocupado, eu falei: Senhor, eu vou pregar 3 cultos esse domingo. Eu vou pregar de manhã, eu vou pregar à noite e vou pregar à noite de novo. E eu preciso de voz para servir a Deus. Eu estou muito melhor do que eu estava de manhã. E não é sobre eu ficar falando de mim, gente. Eu estou compartilhando testemunho do que Deus está fazendo. Ele não faz, lembra que eu falei que Deus quer transbordar? Ele não faz em mim e em você só para satisfazer o nosso capricho, o nosso ego. Sim, Ele faz para atender a nossa necessidade, ok, mas não é só para isso. É para levantar marcas, referências. Você é uma referência de Deus na terra. Para de se achar um qualquer. Anota aí, Sara. Último domingo de abril vai ser o domingo das referências. Eu vou fazer aqui, nós vamos fazer até um certificado aqui, ó. Pegar o nome de todo mundo que vai vir. Na ceia eu pego todos os nomes. Aí se você não vier, eu vou dizer assim: Deus, não vou não. Está amarrado. Nem brincando, né, gente? Deus, quebra a referência. Não faz nem brincando. Mas nós vamos fazer um certificado. Não porque ele vai mudar alguma coisa na sua vida, mas só para você lembrar. E aí a minha igreja que me ajuda a organizar essas coisas, que eu só vou soltando aqui. Eu preciso de equipe que me ajuda aí. Isso aí pode pedir para os professores, que elas são boas para fazer isso aí e tal, entendeu? Vamos para cima. Mas você precisa lembrar, a tua história é única. Pode ser parecida com a de alguém, mas é única. A história de cada um de nós tem marcas que são únicas. Ninguém mais tem isso. E alguém precisa se inspirar na nossa história. Alguém precisa olhar para uma luz, olhar para, peraí, mas é aquilo, é possível. Se ele conseguiu, eu consigo. Se ela pode, eu também posso. Deus não faz acepção de pessoas. Se fez na vida do Paulinho, também faz na minha. É sobre isso. Quem entende? Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas o que aconteceu? Ele desistiu, ele desanimou? Não, ele foi brilhando. Ele foi brilhando. Ele foi brilhando. Pastor, mas no final apagaram ele. Não, no final ele subiu aos céus. E ficou todo mundo olhando, porque o final não foi no Calvário, o final foi Jesus assunto aos céus, foi na sua assunção, na sua ascensão aos céus, e todo mundo olhando. Eu preguei isso para vocês no primeiro domingo do mês, Atos dos Apóstolos. Quem lembra disso? Varões galileus e homens de todos os povos. O que vocês estão parados aí olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir para o céu, voltará. É disso que nós estamos aqui, irmão, para isso. Uma hora dessa ele volta para buscar a gente, gente. Enquanto isso ele espera que a gente vai brilhando mais. E esse brilhando mais, deixa eu te falar uma coisa que precisa ressignificar. Brilhando mais não é necessariamente
fica mais, brilhou mais ainda, ficou mais brilhante, olha, não, é que às vezes a gente vai entrar em níveis de batalhas, desafios, escuridão, trevas, guerras, nossas, e de outras pessoas que Deus manda a gente entrar e interceder, e aí um pouquinho de luz já é muito ali. Às vezes parece que a nossa luz diminuiu, mas na verdade não, a nossa luz agora está em um lugar onde ninguém tinha nada. Quem entende o que eu estou dizendo? Quando nós fomos ao Haiti, eu, Rogerinho, a Elisângela que não está aqui, está lá, a gente não diminuiu por estar lá. Viemos aqui para o Haiti, e aqui a gente está comendo um macarrão, e aqui a gente está levando a comida para as crianças numa lata, aqui diminuiu. Não, lá a gente era muita luz, no meio de muita escuridão. Quem entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente não percebe isso. Parece que a nossa vida diminuiu, parece que a nossa vida, parece que a coisa, em vez de melhorar, piorou. Mas nesse piorou, veja onde Deus te colocou. Há um mês atrás, no dia do segundo Homens à Mesa, na sexta-feira, eu estava voltando de um velório, que eu fiquei sabendo de curioso, que ninguém me avisou. Eu fiquei sabendo de curioso, falei, ninguém me convidou, mas eu vou lá, mesmo assim. Eu conheço a família, eu vou. Fui lá. Quando eu estou voltando, o carro parou do lado daquele piscinão que tem ali perto da Capitão Casa ali, sabe? Que tem um piscinão ali na beira da Anchieta, aí na ruinha do meio. Parou. Eu, Rogerinho, dentro do carro, o carro parou. Chamei o guincho. Inseguro, guincho, tá bom. Aí quando estou esperando o guincho, eu olho para o meio do mato ali, fica um pessoal, às vezes, usuário de droga e tal. Eu lembro quando o Rogerinho voltava da escola, eu falava, Rogerinho, não passa por aqui, tal, sozinho e tal. Aí eu vejo um saindo assim, aí eu olhei. Aí vejo o cara na rua pedindo. Eu olhei e falei, Léo, um rapaz que eu contei aqui já o testemunho. Eu visitei esse rapaz há uns 15 anos atrás, mais ou menos, né, Zé? O Rogerinho está com 17, 16, por aí. No Hospital Mário Covas, depois de um acidente, tinha um ferro que passava daqui a aqui. Lembra dele, né, Antônio? O ferro passava daqui a aqui. O irmão dele é pastor, está lá no Pernambuco. E ele ainda está na rua, mas em nome de Jesus em breve vai estar aqui com a gente. E muito tempo que eu não o via. Eu o vi ali, o carro quebrou na frente dele. Eu fiquei ali o tempo que o guincho ficou, eu preguei para ele, abracei ele, não pastor, estou fedido, não importa, pastor, o senhor é pai mesmo, pastor, o senhor é meu pastor mesmo. E pastor, semana passada o meu irmão mandou te procurar, pastor. De vez em quando ele dorme aqui em frente. Ele falou, eu falei, a igreja mudou, ele falou, eu sei. Eu estou indo dormir lá naquela loja de colchão só para ficar em frente à igreja. Isso me mata. Vocês também conhecem? Pronto, está aqui. O Hélio e a Ju conhecem. Bem. Vira e mexe eu vejo ele. Léo, tentamos trazê-lo. Naquele dia ele veio à noite, mas não teve coragem de subir. Falei, vem, você vai tomar um banho aqui, vou tirar roupa minha, você vai se arrumar e vai participar com a gente. Presta atenção. O carro quebrou. Rogerinho, eu reclamei. Você viu que do Homem-Aranha ele falou mais forte, né? Mas é assim, né? Tudo de acordo com aquela coisa do nível, né? São Paulo tivesse sido campeão, você ia ver assim a energia. Ele está o meu filho diz que no estatuto da igreja não permite roupa de time de futebol aqui dentro. Por favor, respeita, tá bom? É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. É só porque ele veio com a roupa que eu pensei que tinha saído do Carandiru. Tá bom, mas não vou falar nada, não, porque a gente também recebe ex-detento, ex-recluso, de tudo que é jeito. É uma casa de recuperação, tá? Deus faz a obra. Irmãos, presta bem atenção. Naquele momento o carro quebrou, podia ir para a igreja, que droga, ó, o dia cheio, eu tenho que arrumar isso, tenho que fazer aquilo. Reclamei, Rogerinho? Não. Quando eu vi o Léo, eu fiquei feliz. Falei, Jesus, obrigado pelo carro quebrado. Agora eu entendi. Sabe o que era o carro quebrado? Um fiozinho que escapou não sei de onde. Chegou lá no mecânico, o Júnior falou assim, papai, eu vim embora. Ô pastor, está resolvido. Falei, então deu muito trabalho? Ele falou, só coloquei o fiozinho que tinha soltado. É que era um fiozinho por baixo, não dava para você ver. E já está tudo certo. Aí eu falei assim, tranquilo, Júnior, eu sei quem soltou esse fiozinho, um anjo entrou ali. Você pensa que o anjo só faz o que você quer? Ele faz o que você não quer também. Deus trabalha na nossa vida, irmão, não é só do jeito que a gente quer não, quem já percebeu isso? Mas é como a gente precisa. Diga, Deus, o meu pai, papaizinho, trabalha na minha vida, não só como eu quero, mas sempre como eu preciso.
Naquela hora que eu precisava era ficar carro quebrado na rua. Era o que eu precisava. Por quê? Porque eu precisava dar um abraço no Léo. E vou dizer para vocês, às vezes o abraço que eu dei nele, que ele achou que eu fiz muito por ele, ele fez mais por mim com as palavras dele. Você pode ter certeza. Porque tem dia que a gente precisa de alguém que mostre um pouquinho daquilo que, pronto, para a gente é o bastante. Porque às vezes a gente está fazendo tanto, por tanta gente que não está mais nem aí. Lembra que eu falei, eu comecei essa linha aqui lá no Haiti? Quando você chega lá com um prato de comida, as crianças te amam. Aqui, você leva, paga o rodízio e a pessoa sai falando mal de você. Você dá festa no casamento, o povo critica. Estou mentindo, gente? Então, esse brilhar mais e mais, nem sempre é sobre a intensidade, mas sim sobre a efetividade. Um pouquinho de luz onde está escuro é muito efetivo. Mas colocar mais uma lâmpada do lado dessas aqui não vai fazer diferença nenhuma. Quem entende o que eu estou dizendo? Acender a lanterna no celular onde está escuro, todo mundo tem uma referência. Vai colocar mais um holofote onde já tem outro, não muda nada. É sal dentro do saleiro. É só mais um grão de sal, é igual. Mas Deus não te chamou para ser igual. Deus chama cada um de nós de filho amado, filhinhos amados. João escreveu, você lê lá na 3ª carta de João: filhinhos, amemos não só, como é que é, Zé? Esse é o texto do Zé. Filhinhos, amemos não só de palavra, de boca. Se você tiver dúvida desse texto, você pergunta para o Zé Paulo depois, ele é expert nele. Ei, a luz começou a brilhar na tua vida e você nem percebeu. Vou dizer de novo, a luz já começou a brilhar na tua vida e você nem percebeu. Primeiro você decidiu estar aqui, e não é porque é aqui. Você decidiu estar na casa de oração. Você decidiu obedecer uma ordem, nunca foi um pedido nem uma sugestão. Hebreus 10:25, não deixem de congregar. É expresso, é imperativo. Deixar de congregar, segundo a Bíblia, é pecado. Deus falou sim, o certo é o sim. Deus falou não, o certo é o não. Eu saí daquilo, estou errando o alvo, saindo da visão de Deus. E pecado, a gente tem que parar de pensar que pecado é aquela coisa feia. Pecado, gente, é assim, ó. Deus fala assim: Rogério, você vai lá para a porta. Fala, vou nada, eu vou ficar aqui perto da cruz falando com a Ju, vou orar por ela, vou orar em línguas 1 hora inteira. Bacana, orei em línguas, fiz tudo que... Só que eu fiz o que eu quis e não o que Deus me mandou. E o que Deus tinha para mim estava lá na porta. Quem entende o que eu estou dizendo? Naquele dia, eu tinha que ir àquele velório. E na volta, eu tinha que passar por aquela rua, que eu tinha vários caminhos que eu podia fazer, para o carro quebrar ali, para plantar mais uma semente. Eu não cheguei aqui à noite, Zé, e aí? Pastor e tal, não sei o que, mas aí ele foi embora. Não adiantou nada. Claro que adiantou. Tem um monte de semente queimando lá no coração dele, estão germinando. Daqui a pouco vocês vão ver o Léo aqui, obreiro da casa de Deus. Quando você orar, ora pelo Léo. Jesus salva o Léo, Jesus restaura o Léo, Jesus liberta o Léo. Quem tem fé de orar comigo? E quando o Léo entrar aqui, você abraça ele quando eu for abraçá-lo também, tá? Se tiver nojo, deixa outro abraçar, porque abraçar com nojo é pior do que não abraçar. E está tudo bem. Mas a gente precisa trazer um pouquinho mais de luz. O problema é quando a gente rejeita. Pode voltar lá, muito obrigado. Às vezes, a luz vem e a gente rejeita. Por quê? Porque a vontade da carne é se revoltar, meter o pé em tudo, é desistir, é desanimar. Mas a vontade de Deus é que você e eu venhamos brilhar muito para a glória dEle. Irmãos, eu estou vendo aqui, nós estamos entrando num tempo de superação, você vai ver coisas extraordinárias. Mas continua, não seja inconstante. A primeira coisa que você precisa superar é a vontade da sua? Vontade da sua? A carne que fala assim, não ora não, hoje você está cansado, bacana, cansado você fez tanta coisa. Uma vez uma pessoa me fuzilou, na verdade aquela pessoa só tirou a máscara de quem ela era. E eu já tinha sido alertado que aquela pessoa só pensava nela, era egoísta. E eu só mandei uma mensagem com carinho. Fulano de tal, estou sentindo sua falta. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, pede música. Você pode escolher o louvor que vai cantar no próximo culto. Você faltou já 3 domingos. Brincadeiras à parte, eu mandei uma mensagem. E aí eu fui dar uma palavra e fui ilustrar, porque eu já tinha falado algumas vezes. Não, pastor, sabe que a minha vida está muito corrida. Se você tiver que fazer uma cirurgia, você vai arrumar tempo? Seu corpo é mais importante que o teu Deus? Quem sustenta teu corpo? Agora teu corpo sustenta Deus? Então a ordem tinha que ser daqui para cá. Mas o que a gente está fazendo é daqui para lá. Senhor,
deixa eu te dar um toque aqui, que esses próximos dias aqui, não vai dar para orar, ler Bíblia, cultuar, servir. A gente está achando que Deus tem que se sujeitar às nossas agendas bagunçadas. E a gente fala assim, mas é que eu não consigo sair dessa bagunça. Não vai sair. Por quê? Continua bagunçando. Gente, isso aí é igual a coisa está embaraçada. Quem já soltou pipa aqui? E às vezes você vai desembaraçar, embaraça mais ainda. Às vezes você pega um coisa de linha ali embaraçada, pega uma rabiola da pipa embaraçada, você fala, é melhor cortar isso aqui, arranca isso aqui, fica com a outra parte, porque senão a perda vai ser maior. Quanto mais você justificar a ausência em Deus por causa da bagunça, você acha que cresce Deus ou a bagunça? E quem ajuda a gente a sair da bagunça? É tão simples assim aqui, mas na hora do vamos ver lá, não é tão simples assim, eu sei. Você acha que todo dia que eu venho para o culto pregar, eu estava tendo um dia maravilhoso, encantador, estou cheio de unção, Ih, gente, primeiro já tem que ter a mente leve, livre, porque se eu pensar no que Deus fez domingo passado aqui através da pastora, eu falo assim, não vou nem aparecer, que o povo vai comparar. Irmão, nós não estamos aqui em competição, nós estamos aqui em cooperação. Eu já falei para ela que para mim, ela tem que pregar, Rogério é testemunha, é uma guerra de anos que eu vinha pedindo para pregar um domingo e uma quarta por mês. Aí já faz um tempo que eu venho falando, 2 e 2, linda, vai meio a meio. Aí agora ela estava lá, amor, Deus, tá uma benção. Falei, então filha, se prepara porque vai ser 2, depois vai ser 3, eu vou pregar uma vez só por mês agora. Ei, brincadeiras à parte, mas é sério. Se eu e você não tivermos a coragem de permanecer diante daquilo que tenta nos barrar, se a gente não for determinado para superar o que tenta nos bloquear, a gente não brilha mais. Essa superação acontece com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Não será mais segundo a vontade mas será segundo a vontade. O que Deus tem para mim? Eis-me aqui. O que Deus espera de mim? O que Deus... É isso que eu vou viver. E aí a gente aprende na oração do Pai Nosso, Mateus 6, versos 9 e 10, a gente falou bastante isso esse mês, Jesus ensinando sobre o poder dessa paternidade, e ele fala assim, portanto orem da seguinte forma, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... É sobre uma mudança que começa dentro de nós, com as nossas orações, com a nossa fé, com as nossas convicções, e vai se materializando na nossa vida. Por que Jesus manda orar, chamando Deus de Pai? Para cobrir o vazio da orfandade espiritual que todos nós tínhamos antes de Deus. Nós somos criados para nos relacionar com Deus, gente. Depois você pega a mensagem da manhã, porque como falei, eu não estou preso a pregar a mesma mensagem, e eu já estou livre aqui, na mensagem da noite, é a mensagem da noite. O título, inclusive, depois a gente faz uma capa nova aí, tá? O título da mensagem da noite, posso subir as duas se quiser, paternidade que faz superar, ou que me leva a superar. Nós precisamos entender que Deus nos criou, está lá em Gênesis, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, família, conforme a nossa semelhança, e domine. Aí Deus vai fazendo a lista, domine sobre as aves, domine sobre os répteis, domine sobre os animais silvestres, e vai falando, domina. Aí Deus vai e coloca o homem num jardim que Ele plantou no meio do Éden. O Éden não é o jardim, há um jardim no meio do Éden que Ele plantou, e Ele coloca o homem lá e fala para o homem, olha, todas essas frutas, tudo isso você pode comer livremente, só não come aquela ali do meio, do conhecimento do bem e do mal, que está perto da árvore da vida. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Lembra que poder traz consigo? Não dá para só querer os benefícios sem assumir as responsabilidades. Por que Deus diz não para a gente? Para que a aliança funcione. Eu entrego e Ele entrega. Agora, quando Deus cria Adão e Eva, humanidade, o que eles tinham para entregar para Deus? O que eles tinham para entregar? Deus ofereceu para eles o mundo inteiro, a terra. Ofereceu para eles autoridade para governarem sobre os animais, dominarem sobre tudo. Agora, o que eles tinham para oferecer para Deus? Nada. O que eles tinham feito? Quem criou tudo?
Então é mais ou menos assim: o bilionário olha para uma pessoa que está falida, arrebentada, e fala: ó, eu vou montar uma empresa para você. O que você teve para oferecer para ele? Nada. Mas ele vai estabelecer as regras. Ó, você vai gerir dessa forma, a gestão tem que ser assim. Não adianta você querer fazer do teu jeito. Ó, eu sou bilionário porque eu sei o método que dá certo. Franquias não é mais ou menos isso? Só que a pessoa ainda paga, né? Só que ela tem que seguir o padrão da franquia. É ou não é assim, gente? Deus chega, dá tudo para Adão e Eva. Agora, como é que vai ser uma aliança? Como é que vai haver reciprocidade se ele deu tudo e eu não precisei dar nada? Aí ele fala: mas vocês vão me dar o quê? O coração de vocês, a lealdade de vocês, a obediência de vocês. Quando ele diz: filho meu, dá-me o teu, ele está dizendo assim: pode ficar tranquilo que eu providencio tudo o que for necessário. Se você precisar de saúde, eu te dou. Se você precisar de paz, eu te dou. Jesus volta, os discípulos estão agitados, porque Jerusalém está um caos, mataram Jesus, estão perseguindo os discípulos. É interessante que Jesus entra, eu acho a coisa mais linda. Eu fico imaginando naquele cenário, todo mundo dentro de casa junto, e uma das vezes Jesus vai lá e atravessa a parede, a porta, sei lá o que ele atravessa, mas ele não abre nada, não pula pela janela, porque ele já não está preso num corpo mortal, ainda que ele ressuscita em corpo, em carne, mas aquela carne já é uma carne glorificada. Ei, presta atenção, quando a gente passa pelo que Deus tem pra gente, a gente também vai assumir um corpo glorificado, é o que a Bíblia diz. Com aquele corpo glorificado ele entra e diz: paz seja convosco. Naquele dia ele não entra ali para multiplicar pães e peixes, a necessidade deles não é de alimento. Ele não entra ali para dar poder, ele já tinha dado poder antes, não era de poder. O que eles precisavam era de paz. Presta atenção que Jesus já sabe o que você e eu precisamos antes da gente abrir a nossa boca. E Ele entra em cena trazendo exatamente o que a gente precisa. Aceita, recebe, entra nessa aliança. Você vai superar. Você tem um Pai que te encoraja, que te ama, que tem o melhor para você. Mas deixa Ele governar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Faz do teu jeito, Deus, porque o meu deu errado. Põe o tópico aí para mim, por favor. Só para não falar que não coloquei nenhum. Todo poder precisa ser o quê? Moderado, equilibrado. Usina de energia elétrica, hidrelétrica, começa a produzir muita força ali. Eles não precisam organizar para guardar, para transportar, para proteger isso? Precisa ou não precisa, gente? Volta por exemplo, se você não entende o que eu estou falando, depois você fala com o Rogerinho e com a Tami, meus filhos, e eles vão te mostrar alguns filmes da Marvel, que vai mostrar os caras lá quando acessaram o poder e não tinha esse equilíbrio, esse fator moderador. Gente que não tem equilíbrio e moderação, você pode dar um império nas mãos, ele queima tudo, destrói tudo. Você dá a empresa, daqui a pouco ele te dá falência. Você dá o carro, ele te dá um boletim de ocorrência. Você dá um abraço, ele te dá uma faca nas costas. Já viram isso? Mas se você era assim até aqui, chegou a hora de superar. O poder da paternidade entrou em ação na tua vida. Está na hora de mudar essa história. A gente está vendo, gente, independente se você pensa de um jeito ou do outro, tá, mas a gente está vendo no Brasil a falta de moderação e equilíbrio. Quem está percebendo isso? No poder que deveria ser exatamente, né, o moderador. Quando o ego, quando ninguém quer renunciar, nunca quer aceitar, eu também perco. Falei para o Éder esses dias, roubar da gente para fazer aquele vexame, deixava a gente tentar um vexame então. Coisa mais feia, ridículo o que eles fizeram. Ridículo. Roubaram da gente para fazer o que fizeram lá. Ah, toma banho, esse frustrino na gente. Ah, aqui, ó, outro rindo aqui, ó, quietinho, Luiz aqui, ó, rindo aqui, italianinho. Para fazer essa palhaçada, né, Kaique? Kaique gostou. Ei, precisa ter equilíbrio, precisa ter moderação. Porque senão, o próprio ego derruba. Deus nos criou para a glória dEle. E o poder da paternidade. Tem 6 pontos, seriam 3, né? 3 linhas de pontos, que eu só vou falar para você aqui. Que a paternidade traz e que a gente precisa se atentar. Está tudo na Bíblia. A gente vê o primeiro, intimidade e proteção. Porque Deus, quando Ele cria, a hora que eu for falando, se quiser pôr o tópico aí, vai para onde que eu vou só falar.
Deus, quando Ele cria todas as coisas, Ele fala, haja, mas quando Ele vai criar o homem, Ele põe a mão, Edson, é toque, é intimidade, e por fim, depois de colocar a mão, Ele ainda sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Porque Deus está dizendo assim: a minha marca vai sobre você, mas o meu Espírito vai dentro de você. E não, vou dizer de novo, olha Hélio, a marca de Deus vai sobre você, sobre sua saúde e seu corpo, mas é o Espírito de Deus dentro de você que faz a diferença. Por isso Paulo vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Sem o Espírito a gente é um bando de boneco de barro, que vieram do pó e ao pó voltarão. Mas cheios do Espírito, nós mudamos ambientes, nós mudamos cenários, nós mudamos realidades. E se prepara que Deus vai te usar para mudar muitas realidades. Além da intimidade e proteção, pode colocar o próximo, tem também da parte de Deus para mim e para você, destino e presença. Porque Deus fala para Adão: você pode comer esse destino, e eu estou aqui. Deus fala para Abraão: Abraão, você vai sair de sua terra, vai por esse caminho. E depois de um tempo, Deus vem lá na tenda do Abraão e falou: Abraão, dá uma olhadinha lá do lado de fora e olha para o céu. O destino que eu tenho para você não é apenas ser meu amigo, mas é ser pai como eu sou pai. Presta atenção nisso. Abraão, amigo de Deus, era amigo de Deus, e vai falar com Deus: Deus, eu não tenho filho. Eliezer o Damasceno vai herdar tudo que eu deixei, meu servo. Aí Deus: não, calma, Abraão, você é meu amigo, mas agora eu vou fazer você igual a mim, você vai ser pai também. O teu destino é esse. Paternidade, o poder da paternidade não é formar filhos. Porque às vezes a gente tem aquela coisa de ouvir, né? Formei meus filhos na faculdade. O poder da paternidade é formar pais. Para as mulheres que são mães, formar mães. Para os que geram filhos espirituais, gerar pais espirituais, mães espirituais. Porque senão a coisa para em nós. Não é sobre o egoísmo. Quem entende o que eu estou dizendo? Senão vira, tem que pagar um jeitinho, né? Aqueles marmanjão que fica dentro de casa, não ajuda em nada, não faz nada e fica sendo sustentado pelo pai e pela mãe. Ontem à noite, ontem que já era hoje, alguns aqui acho que entraram, Deus ficou falando comigo: faz uma live. Eu falei: tá bom, Senhor, eu vou fazer. Aí entrei e fiquei só orando, fiquei 20 minutos orando, só eu ali, que ninguém nem entrava. Eu falei: não, Deus, vou encerrar a live, vou ficar aqui orando eu sozinho. Aí Deus: não, fica aí, porque quem precisa ouvir daqui a pouco aparece, fica aí. E aí foi uma benção. Aí entraram alguns amigos, interagimos e tal. E uma das coisas que a gente falou ali é sobre isso. Mas pastor, então significa que eu tenho que empurrar o filho para fora porque ele nunca... Não, nada disso. Mas o filho ou a filha chegou em determinada idade, está dentro de casa, tem que ter responsabilidades grandes, porque eles precisam ser treinados para quando a casa estiver sob a responsabilidade deles. Não é sobre pagar, e claro que às vezes começa a sair: você vai pagar lá a internet, que ela não varia, né? Porque a água, a luz, põe os filhos para pagar a luz, gente. Chuveiro elétrico, você vai ver como o banho muda. Põe o filho para pagar a luz, a filha para pagar a luz. A conta de energia elétrica agora é tua, e a de água é tua. Tem gente que falou: já valeu a pena ter vindo à igreja hoje, pastor, eu ouvi o que eu precisava, eu já vou colocar em ação. Aí chega em casa, os filhos falam assim: aquele pastor estava endemoniado, tirou a paz do meu banho. Ele nem sabe que eu oro em línguas no banho. Ora em línguas no banho, no quarto, na cozinha, no vaso sanitário, onde você quiser, poxa. Né, Jenny? Ixi, né, Jenny? Aí. O Rogerinho lá tem um negócio em casa: vai, Rogerinho, eu não sei o que o aquecedor lá está desarmando no tempo. Aí toda hora: papai, liga lá para mim. Caramba, filho, eu consigo tomar o banho no tempo, ainda sai, ainda não desarmou. E todo banho seu ele desarma, eu tenho que ir lá. Mas aí tem que reconhecer: hoje não desarmou, ele terminou frio mesmo, porque ele não me pediu. Ei, sabe por quê? Porque senão depois, quando eles tiverem a casa deles, como pais, como mães, como marido, como esposa, o desnível é muito grande, e eles não sabem como lidar com isso, porque não foram preparados para ser pais, só foram ensinados a ser filhos. Tem filho, gente, que é maravilhoso, tem filha que é maravilhosa, mas quando é para ser pai, quando é para ser mãe, quando é para ser marido, esposa, é um fracasso. Vocês já viram isso? E às vezes uma parte ficou com a gente. Precisamos preparar os nossos filhos para serem marido, mulher, pai, mãe. Que o poder da paternidade transforme por completo a minha e a sua vida.
dando destino, dando presença. E o terceiro, e não menos importante desse bloco, pode passar o próximo, por favor, e eu já vou orar. Limite e aliança. Adão, come tudo, menos aquela ali. Limite. Eu acabei de falar aqui, você também precisa entregar alguma coisa, porque uma aliança cada um entrega um pouco. Como Adão não tinha nada para oferecer para Deus, Deus pediu a obediência e o coração. Que nós venhamos nos mover debaixo desse poder, para desfrutar tudo aquilo que o Pai tem para nós, em nome de Jesus. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória.